Amado Padre Adão, querido Diácono Donizete, lideranças pastorais aqui presentes, com as quais teremos uma reunião após a Santa Missa, querido povo de Deus e internautas. É comum, todos os anos, desde há 57 anos atrás, o Papa fazer uma mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, que foi estabelecido há 57 anos atrás pela Igreja. É um dia, na Ascensão do Senhor, que nós lembramos da importância da comunicação social. Porque no dia da Ascensão, o Espírito avisou aos apóstolos que eles deviam ir evangelizar. Ide pelo mundo, seja testemunha até os confins da terra. Muito bonita esta exigência do Evangelho. E quando Jesus sobe à vista dos apóstolos, eles ficam extasiados até contemplar Jesus sumir na imensidão, e uma voz vem ao coração deles: homens da Galileia, não fiqueis aí a olhar para o alto, porque esse Jesus que foi, ele virá. Vá ao mundo anunciar, pregar o Evangelho e batizar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste ano o Papa Francisco deu como tema para o Dia Mundial das Comunicações, falar com o coração, porque nos anos anteriores ele trabalhou sobre ver, escutar e outros verbos, e agora ele traz o verbo amar, falar com amor. E o versículo bíblico, Efésios 4:15, testemunhando a verdade no amor. E se nós ajuntarmos todo o sentido do tempo pascal que nós estamos vivendo, a ressurreição do Senhor, que é a marca profunda da nossa fé cristã, que dá sentido à nossa existência, depois a ascensão do Senhor, e no próximo domingo da manhã 8, Pentecostes, quando o Espírito vem sobre a igreja. São três momentos muito fortes, mas que faz parte do mesmo mistério, desta comunicação de Deus com a humanidade decaída pelo pecado, trazendo-nos a verdadeira comoção interior para a nossa salvação eterna. Nós fomos salvos em Jesus. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Esse deve ser o grande tema da nossa meditação permanentemente. Jesus vitorioso, tornou-me também vitorioso nele. A vitória de Cristo é a nossa vitória, é a vitória da igreja. Não há expressão religiosa mais profunda do que a nossa cristã. Os cristãos são chamados a contemplar o mistério da cruz, pois a cruz é o centro. Na cruz nós temos uma linguagem, uma mensagem que acalenta o nosso coração dizendo: você foi resgatado, você foi salvo pelo mistério da cruz. Sem a paixão não há ressurreição. Sem a ressurreição não há ascensão, e sem a ascensão não há Pentecostes. É todo um mistério que se conjuga, o mistério de Cristo.
que parece tão simples. Quando a gente vai a Jerusalém e faz aquela caminhada da Via Sacra, naquelas vielas de Jerusalém até chegar no Santo Sepulcro, no Calvário, parece algo tão simples, mas na verdade foi o processo mais profundo que esse mundo conheceu, a entrega de Deus por nós. Na cruz não morre um homem qualquer, morre o homem Jesus, homem Deus. Não morre um profeta, um líder político, um agitador, morre Deus. Deus morre para trazer a nós o valoroso dom da vida. A vida venceu a morte. E quando a ressurreição ocorre, o significado de tudo isso, a força de toda essa realidade que nós professamos até hoje, o ressuscitado vive entre nós. E a ascensão do Senhor ao céu é algo enigmático, profundo. Cristo vai, mas Ele voltará. E esse tempo que nós estamos vivendo da espera da volta de nosso Senhor é o tempo da igreja. Nós vivemos o tempo da igreja. E quem anima a igreja é o Espírito Santo, que nós recebemos em Pentecostes. A mensagem da igreja não é a mensagem humana, é a mensagem do Espírito. O Espírito Santo toca o nosso coração, o Espírito Santo move a igreja e move os nossos corações. Às vezes a gente vai esfriando na fé, aquela tentação medonha às vezes de deixar as coisas, mas de repente você sente uma força iluminadora, é o Espírito de Deus cravando dentro de nós. Vai, ide. Eu me lembro de uma senhora com quase 90 anos, acamada porque quebrou o fêmur e não teve jeito de arrumar, ficou na cama. Ela foi uma boa ministra da comunhão, uma mulher que juntamente com seu marido, quando vivo ainda, fez grandes trabalhos na pastoral familiar, nas comunidades, era uma animadora de comunidade. Uma mulher que morava na roça, mas que reunia o povo na sua comunidade, na fazenda, para rezar, para celebrar. Depois mudou para a cidade e viveu intensamente o seu apostolado. Depois, acamada, quando eu a visitei, ela partilhava comigo: o meu apostolado agora é o apostolado da intercessão. Eu aqui, com o meu sofrimento, não aguento rezar muito, não dou conta de concentrar bem, mas o que eu posso rezar, eu rezo, eu intercedo, eu peço a Deus pela igreja, pelos que estão militando na fé. Nós somos os militantes da fé. Os que estão no purgatório formam a igreja padecente. Os que já estão no céu, os santos, os anjos, formam a igreja celeste, a igreja esplendorosa, a corte do céu. E aqui na terra nós estamos militando. E a palavra para nós hoje, nesse domingo da Ascensão, é uma palavra de envio. Deus nos envia, vai até os confins da terra. É interessante, às vezes o confim da terra está dentro da nossa casa. O marido que você não consegue trazer para a igreja, a mulher que não vem para a igreja, os filhos que abandonaram a igreja. A nossa missão às vezes está dentro de casa. Esse confins da terra, às vezes está lá dentro do seu quintal, dentro da sua casa. E a gente não pode desistir. Temos que empreender esta intercessão, esta oração constante, os sacrifícios, e esperar e confiar que a graça de Deus tudo pode. A graça de Deus nunca falha.
Assim, meus irmãos, compartilhando com vocês, coordenadores de pastorais, de movimentos, demais serviços na paróquia, a paróquia deve ser essa força de Cristo na cidade e no campo. O padre sozinho não dá conta, mas toda essa força dos leigos, orantes, homens e mulheres que rezam, que lê a palavra, que quer viver as virtudes, que quer colocar em prática o seu batismo, esse é o movimento nosso, evangelizar, ir aos confins, buscar a ovelha perdida, trazer quem está afastado, não deixar que o nosso coração caia numa assídia. O deserto, nós podemos até ter o deserto na nossa vida, porque ele é próprio dos santos. E quando que nós estamos no deserto? Quando a gente faz as coisas de Deus, mas você não acha unção, não acha alegria para fazer as coisas de Deus, mas você também não deixa. Você vem à missa, mas parece que está pesado, o corpo pesado, a mente pesada, você não consegue concentrar. Você está num deserto. Esse deserto doloroso. No deserto a gente encontra o quê? Espinhos. Ontem nós visitamos uma senhora que foi ministra da comunhão. Ela tem muitos cactos em casa. Como que é o nome dela? Dona Zilda. Ela tem uma coleção enorme de plantas, e eu via os cactos. Os cactos são próprios do deserto, são espinhentos, perigosos. Quando nós estamos no deserto, nós estamos no meio dos cactos, no meio das serpentes venenosas das areias desérticas, dos escorpiões que se esconde nas areias. Por isso o deserto é um lugar perigoso. E o grande perigo do católico que está no deserto é ele cair na assídia. A assídia é a morte do espírito. Quando eu caio na assídia, as coisas de Deus não me interessam mais. Eu não nego a fé, mas não quero mais nada. Não sinto vontade de ir para a igreja, não sinto vontade de rezar, não gosto que as pessoas falam de Deus para mim. Isso é assídia, o vírus que mata a alma, segundo São Gaspar Bertone. O deserto, ele cura. A assídia mata. No deserto você busca a fonte. E a gente vai andando. Está na pastoral, com aquela tentação de querer sair da pastoral, de largar o serviço da igreja. Mas você tem uma força que te segura, é deserto. Você vai caminhando, caminhando, com a fé, chegará o momento que no meio do deserto, você encontrará o oásis. É impressionante, se a gente olha no Google, os desertos da África, aqueles imensos desertos, de vez em quando você acha uma lagoa de água azul, limpa, com vegetação em torno. Essa é a fonte, onde os animais do deserto matam a sua sede. No deserto, na solidão da nossa vida, o ressuscitado quer nos levar à fonte, para que nós encontrando a água viva, nós possamos abastecer a nossa coragem de fé e ir adiante. E eu termino lembrando o profeta Elias, que depois de uma grande batalha, que ele passou ao fio da espada todos os profetas de Baal, vocês conhecem lá no livro dos Reis, essa passagem, e ele entrou em crise, entrou em depressão, depois que ele matou os profetas de Baal, ele sentiu um vazio, ele entrou num deserto terrível, e ele saiu andando, até achar um lugar onde ele deitou exausto. Vou deitar aqui e vou morrer, que não tinha nem o que comer. Mas o anjo de Deus o alimentou e disse para ele: levanta,
come e anda, porque você ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu digo para vocês, das pastorais, dos serviços da igreja, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Nós ainda vamos longe, ainda temos muita coisa a fazer. Não desanime, não desanime. Beba e coma, porque ainda tens um longo caminho. Ainda tem muita gente para ser evangelizada na paróquia. Nós ainda temos muitas crianças para botar na catequese, muitos adultos para poder casar na igreja, receber o batismo, a crisma. Muita gente que precisa de Deus, se libertar da ignorância e buscar a fonte. Que Nossa Senhora, Mãe da Evangelização, estrela guia da evangelização, como dizia São Paulo VI, interceda por nós juntamente com Santa Rosa de Lima, para que nós nunca nos cansemos do trabalho da igreja. E que a gente possa sempre dizer, como o profeta Isaías: Senhor, aqui eu estou, envia-me.